Olá, meninos, meninas, bem-vindos à aula de História Contemporânea. Hoje a gente vai estudar unificação alemã, tá? Vamos lá. Antes da gente começar, é preciso que a gente relembre as aulas passadas, pelo menos duas aulas passadas, que são muito importantes, principalmente a aula sobre nacionalismo e romantismo. Tá, relembrando um pouco o nacionalismo, é uma ideia, né, onde a nação, ela ela nasce depois do nacionalismo, né? A nação é a ideia de que a nação é uma pátria, é uma mãe, é uma ideia, né? Vem antes do Estado, do corpo burocrático, jurídico, administrativo, né? Então nós temos a nação nasce com as ideias do romantismo, do nacionalismo, e nasce justamente o território, a língua, a religião, a história, né? Uma nação tem um território específico, uma nação tem uma língua específica, uma nação tem uma história específica, uma nação tem uma religião específica, tá? Uma nação tem memória específica, então tem ritos e mitos específicos. Aqui na pintura que a gente pode ver, essa pintura é bem emblemática, ela é sobre o nacionalismo alemão, é uma mulher, então ela é virtuosa, é uma mãe, a pátria, a nação é uma mãe, tá? Ela carrega na sua mão uma espada, né? Bravura, justiça. No canto inferior esquerdo nós temos uma algema, então a liberdade, né? A bandeira, ela é longa, ela vai até o passado, a nação existe lá de trás, e o passado é brilhante, é glorioso. Veja como ela está brilhando atrás dela. É uma mulher virtuosa carregando uma espada e a bandeira, né? A força e a nação, a justiça, a liberdade e a nação, tá? Por que é importante que a gente entenda a aula passada? Porque a gente vai ver como um país nasceu agora, né? Como um país chamado Alemanha nasceu. E o nacionalismo tem grande parte na unificação da Alemanha, né? No nascimento da nação alemã, tá? Então vamos lá. Vocês lembram, aí falando das aulas passadas, que a gente tinha na época do Napoleão o Sacro Império Romano Germânico, né? Que era um conjunto de pequenos paísezinhos, de pequenos estados, que todos falavam alemão, mas nenhum era unido. Eram vários paísezinhos. O Napoleão acaba com o Sacro Império Romano-Germânico e esses países vão tentar se reorganizar depois do Congresso de Viena. A primeira coisa que eles vão tentar organizar vai ser a economia. A economia. A economia, o que eles vão pensar? Eles vão pensar o seguinte: como que nós podemos, essas várias nações, como nós podemos nos integrar da melhor forma possível? Eles vão ver que é pela forma da economia, através da economia. Então eles vão criar uma coisa chamada Zollverein. Eles vão se reunir num parlamento, que a gente vai falar já já, e eles vão criar uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É uma união entre as aduanas dessas diferentes nações. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o Estado A exportar para o Estado B, não paga imposto. Agora pode exportar e importar livremente entre eles. Todos eles dividem uma aduana comum. Significa que se eu quiser, é como se a Argentina e o Brasil tivessem essa união. E se eu quiser levar uma coisa para a Argentina, eu não pago imposto. E se eu quiser trazer uma coisa da Argentina, eu também não pago imposto. Eles uniram a aduana. Eles uniram as fiscalizações, né? A fiscalização da aduana. Então não precisa pagar imposto. Então é o fim das tarifas, das taxas e dos impostos alfandegários. Quem toma a liderança nessa união é a Prússia, o Estado da Prússia, o Reino da Prússia, que a gente vai falar. Logo depois que isso acontece,
começa um grande esforço e a grande construção de ferrovias na Alemanha. Então vai se construir muita ferrovia e muita indústria, mas principalmente ferrovias. E já em 1857, logo depois, a união era tão grande, a união econômica entre essas nações, só que a Prússia era tão rica e tão poderosa que todos os países decidiram usar a moeda da Prússia, que é o Thaler. Então já estava circulando a moeda da Prússia por todas as regiões. Então vejam, imagina só sair de um paizinho desses e cruzar para outro paizinho desse e cruzar para outro paizinho desse. Você vai pagando imposto após imposto, imposto após imposto. Então circular mercadoria é muito caro. Com a união aduaneira, essas fronteiras desaparecem. Então eu posso importar e exportar sem problema nenhum. Mas qual que é a grande questão? Quem participa do Zollverein são os estados alemães. A Áustria não participa. A Áustria fica de fora. Vamos entender por quê. Está aqui o Zollverein de novo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada Confederação Germânica. A Confederação Germânica é, como eu escrevi aqui, a união de 38 países mais 4 cidades livres, o que dá 42 organizações, né, 42 estados, que se juntam num parlamento, numa assembleia, e eles vão discutir os problemas dessa Alemanha que não existe ainda. Olha que loucura! Vamos discutir os problemas de um país que não existe. Vamos discutir por que ele tem que existir. Então, olha que loucura. O nacionalismo alemão já existe, né? A ideia romantizada de Alemanha já existe, mas não existe país Alemanha. Isso não existe ainda. Isso vai existir só em 1871. Né? A gente está aqui em 1840 e 1850. Então, olha que loucura. Esses países vão se reunir numa assembleia chamada Dieta de Frankfurt, em que vai participar todos esses países e a Áustria. E aí eles vão discutir o seguinte: olha, nós queremos um país, só que tem uma questão. Esse país vai participar toda a Alemanha e a Áustria, ou só a Alemanha sem a Áustria? Aí a Prússia, que é a potência militar e econômica, fala: não, nós queremos uma Alemanha sem a Áustria. Quem vai liderar somos nós, os prussianos. Os prussianos. Por quê? Porque a Áustria era uma potência, então eles querem afastar essa potência, e a Áustria era católica, enquanto que a Prússia era protestante. Se a Áustria entrasse na Alemanha, o catolicismo seria muito forte, o protestantismo ficaria de lado. Então eles querem separar a Áustria da Alemanha. Não vai ser uma unificação com a Áustria e a Alemanha, porque a Áustria também falava alemão e tinha passado germânico, etc. e tal. Vai ser diferente. A Áustria vai continuar sendo a Áustria e nós aqui, os estados alemães, os paizinhos, vamos formar a Alemanha. Essa era a ideia. O problema é que essa assembleia ela não tinha nenhum poder mesmo. Ela estava lá para discutir coisas que ainda não existiam, não existia ainda um Estado. Então eles tentaram criar um Estado em 1848, né, na Primavera dos Povos, mas, como eu falei, eles não sabiam se tinha Áustria ou se não tinha Áustria. Não tinha ninguém para decidir isso, os reis não estavam certos disso ainda. Então não criaram Estado nenhum. Mas nessa época, por exemplo, já existia uma bandeira parecida com a bandeira da Alemanha, preta, amarela e vermelha. Já existia aquela bandeira, mas não tinha país aquela bandeira. Aquela bandeira era uma ideia. Olha que interessante. É com a Confederação Germânica que as disputas entre Áustria e Prússia vão se acirrar até o ponto que vai separar. A gente vai entender. Olha que interessante. Olha como esse mapa está mais organizado que o mapa anterior. Esse mapa tem menos países. Por quê? Porque lá no Congresso de Viena eles arrumaram as fronteiras, tá? E nós temos aí em azul Prússia, né? Preußen, escrito aqui, Königreich Preußen. Em amarelo forte, Kaiserreich Österreich, a Áustria. Então, que fazem parte da Confederação Germânica, que é tudo que está em vermelhinho circulado na linha vermelha,
Tá? Então eles fazem parte. Temos também o reino de Hanover, temos também a Baviera, a Saxônia, tá bom? O Baden-Württemberg, o reino do Baden-Württemberg. Temos outras regiões que faziam parte, outras regiões importantes. Então agora todas essas regiões elas fazem parte da União Aduaneira, tirando a Áustria, sem a Áustria. Então se a Saxônia quiser mandar mercadoria para a Baviera, ela pode, sem pagar imposto. Mas se a Saxônia quiser enviar para a Áustria, ela tem que pagar imposto. Então pensa assim, é mais lucrativo mandar para um país, fazer comércio com um país ou com uma região que eu não vou pagar imposto ou com uma que eu vou pagar imposto? É uma que eu não vou pagar imposto. Então, a economia na Alemanha vai se desenvolver muito rápido. A economia nas regiões que hoje é a Alemanha vão se desenvolver muito rápido. A Áustria vai ficar de fora. A Áustria vai ficar de fora desse negócio. Vamos lá, vamos continuar então. Bismarck. O Bismarck vai ser um dos homens, se não o grande homem responsável pela unificação alemã. Tá bom? Ele era um Junker, ou não é Juncker, apesar de ser com J, se pronuncia Junker, tá bom? Os Junkers eram a nobreza da Alemanha, é o nome nobreza na Alemanha, é como que nem falar nobre em português. O Junker é o nobre, só que é o nobre ligado à terra, é o latifundiário, é o nobre latifundiário, tá bom? O Bismarck é um Junker e ele vai ser apontado, né, ele vai ser escolhido como primeiro-ministro, como chanceler, em 1862 pelo rei da Prússia. E ele vai fazer uma política que era chamada de a ferro e sangue, sangue e ferro, né? Militar e industrial, né? O que ele vai fazer? E a política na Prússia é muito autoritária, Então, na mão do rei e na mão do chanceler ficam os poderes do Estado e os poderes do Exército. O Exército não jura fidelidade à Constituição. O Exército jura fidelidade ao rei. É um Estado autoritário. O Exército não é um exército de cidadãos, é um exército de súditos. Isso é importante. Por quê? Porque é com o exército que o rei e o Bismarck vão reprimir as ideias liberais, vão acabar com as ideias liberais e vão lutar as guerras que vão ajudar a confederação, que vão ajudar a unificação, tá bom? Então veja, a Alemanha, a Prússia até tinha um parlamento, tinha lá uma assembleia. Mas espera aí, se o chanceler e o rei governam os ministros e o exército, o que uma assembleia comanda? Não comanda nada. Então a assembleia estava lá como uma figura, não tinha poderes quase. Então o poder estava na mão do Otto, do von Bismarck e do rei da Prússia, tá bom? O que vai acontecer? Vão acontecer 3 guerras. A gente vai entender a primeira e a segunda e depois eu vou falar da terceira. A primeira guerra acontece contra a Dinamarca, tá bom? O Bismarck, muito inteligente, faz o seguinte. Tem território na Dinamarca que fala alemão. Porque esse território fala alemão, esse território pertence a quem? Aos alemães, não a dinamarqueses. Portanto, nós temos que resgatar esses territórios, né? Os territórios de Schleswig e Holstein. Ele vai falar assim, vamos, Áustria, vem comigo, vamos entrar numa guerra contra a Dinamarca e vamos resgatar esses territórios. O que eles fazem? Eles se aliam juntos, a Dinamarca, a Áustria e a Prússia, e derrotam a Dinamarca. E pegam as províncias, as 2 províncias que falavam alemão, Schleswig e Holstein. Tá bom? E aí, a Prússia vai falar assim, o Otto vai falar assim, como é que eu posso fazer as 2 províncias serem minhas? Porque uma ficou para mim e a outra ficou para a Áustria, mas eu quero que as 2 sejam minhas. Então ele vai lá, ameaça mexer na administração das províncias e declara guerra com a Áustria, né? E aí a Áustria e a Alemanha, a Áustria e a Prússia entram em guerra e a Prússia derrota a Áustria.
A Prússia era muito forte militarmente, lembrem disso, militar e economicamente. Então a Prússia derrota a Áustria e joga a Áustria para o lado. Você fala assim, Áustria, agora que você perdeu, você não vai entrar mais nos assuntos da unificação da Alemanha. Somos nós, os prussianos, que vamos decidir isso. E depois tem a guerra com a França. O que o Bismarck faz? O Bismarck fala o seguinte, falta unificar os estados do sul. Vamos ver a próxima imagem. Olha que loucura. Olha como o mapa está mais organizadinho. Isso em azul é a Prússia. Isso circulado de vermelho é a União... oh, meu Deus. Está em alemão aqui. A União da Alemanha do Norte, dos estados do norte da Alemanha, né? A União, peraí que eu esqueci o nome. Peraí. Confederação Germânica. Agora sim. Confederação Germânica? Não. Não. Que Confederação Germânica? O que Confederação Germânica é o antigo? É a Confederação da Alemanha do Norte. Olha que nome, parece Confederação Germânica, mas não é. É a Confederação da Alemanha do Norte. Então, o que a Prússia faz? Quando a Prússia vence a guerra com a Áustria, ela se une com os países do norte e fala, Áustria, você não vai participar. Mas olha só que loucura. Ainda tem países do sul que precisam fazer parte da Alemanha. A unificação não está completa. Falta Baden, falta Wittenberg, falta principalmente a Baviera. Como é que a gente vai unir esses países do sul? A gente já sabe. A gente vai criar um inimigo comum. Qual é esse inimigo comum? A França. O Bismarck faz com que o rei francês, o Napoleão II, o Napoleão III, declare guerra à Alemanha. E o Bismarck fala assim, países alemães estão declarando guerra a nós. Vamos nos unir e declarar guerra à França. E ele consegue fazer isso. E quando ele vence a França, com todos os países, com todos os pequenos países juntos, unificados agora, com todos os países, aqueles que não apoiaram foram também derrotados pelo exército prussiano. Então agora todos unidos autoritariamente pelo Otto e pelo rei da Prússia, né, pelo Kaiser, dentro do Palácio de Versalhes, dentro do maior símbolo da realeza europeia, que é a Sala dos Espelhos, eles declaram o Império Alemão dentro da Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Aqui no meio de branco é o Bismarck, e aqui o primeiro em pé, com o bigodinho aqui, é o Kaiser Guilherme. Ele é declarado imperador na França. Isso é uma humilhação para os franceses. Os franceses vão ser humilhados na guerra de 1871, a Guerra Franco-Prussiana. É na Guerra Franco-Prussiana que a Alemanha se une, que a Alemanha é unificada. Olha como ela fica. Esse é o mapa completo. Em volta do vermelhinho, da linha vermelha, é a Alemanha, e dentro as regiões. Então, olha só, agora todos fazem parte, menos a Áustria não faz parte. Quem faz parte? A Baviera, Baden, Wittenberg, Saxônia, Hanover, Pomerânia, Silésia, Brandemburgo. Todas essas regiões agora formaram a Alemanha. O novo Império Alemão nasceu. Agora, a bandeira a gente pode usar,
a história da Alemanha a gente pode criar, podemos ter um hino nacional, podemos ter um brasão de armas nacional. Agora sim, outra coisa importante, a Alemanha, quando ganha da França em 1871, rouba da França um território, pega da França um território chamado Alsácia e Lorena, que é esse território no cantinho, no meu canto esquerdo aqui, né, que está em rosinha, né, Reichsland, Alsace, Lothringen, né, no cantinho, né, oposto da Baviera, que está em verde claro, tá? A Alsácia e a Lorena é um território em disputa entre a França e a Alemanha, e a Alemanha pega esse território, que só vai ser resolvido na Primeira Guerra Mundial, um pouco mais para frente, tá bom? Então vamos fazer um resumão, tá bom? A unificação alemã é um processo tardio, porque os países como França, Inglaterra, Rússia, Portugal e Espanha já são unificados, tá bom? Ou seja, e a unificação alemã só vai acontecer em 1871. Cultura germânica, nós podemos dizer que existe uma cultura germânica? Podemos, sim. Mas essa cultura germânica, ela existe sem o Estado alemão. O Estado alemão vai surgir depois que a cultura germânica. Porque o povo já fala alemão, o povo já divide a economia, o povo já tem um passado, já enxerga um passado em comum, o povo só não tem um Estado. Esse Estado é o quê? Ele é militar e é autocrático. É autocrático. O que é isso? É governado com mão de ferro pelo rei e pelo exército. Pelo rei e pelo exército. Tem dois conceitos agora que são importantes, tá bom? Que primeiro conceito é o conceito de modernização conservadora. O que isso quer dizer? Vocês lembram que a Inglaterra, quando fez a Revolução Industrial, as pessoas que participaram da Revolução Industrial foram os industrialistas. Foi a iniciativa privada que fez a Revolução Industrial. Foram empresas que foram nascendo, indústrias que foram nascendo. Na Alemanha, não. Na Alemanha, quem promove a industrialização é o Estado. Não é, as ideias liberais não fazem parte. Não tem liberalismo. A ideia do liberalismo não existe na Alemanha. Não pode. O que existe é o Estado construindo ferrovias, construindo fábricas de armamento, fábricas de ferro, fábricas de aço, né? Usinas, né? E o que acontece? O liberalismo bate de frente com a autocracia. O liberalismo é apagado. Não tem que ter liberalismo. Aqui é autocracia e militarismo. E outra coisa, a ideia de uma revolução de cima, vinda de cima. O que é isso? Uma revolução, ou seja, uma grande mudança, acontece muitas vezes quando o povo, a parte mais baixa da pirâmide, o povo participa de baixo para cima e muda a cadeia das coisas. Aqui não. Quem faz a revolução aqui são o rei, o ministro e a nobreza latifundiária, a nobreza Junker. Então, quem faz a revolução não é o povo. O homem comum não participou da revolução, da criação da Alemanha. Quem participou da criação da Alemanha foram os nobres e o rei. Só. Acabou. Eles que criaram o país, com mão de ferro, com exército e indústria forte. Tá bom? Esses são os principais pontos da unificação. A aula hoje é curtinha, tá bom? Porque eu acho que se colocar duas unificações juntas, que é a unificação italiana, tem muita coisa para entender, então vamos entender primeiro uma unificação, depois vamos entender outra unificação, tá bom? Então, próxima aula será a unificação italiana, tá? Vamos entender a unificação alemã primeiro. Qualquer coisa, é só perguntar no grupo dos alunos, tá bom? Que a gente responde as dúvidas. Muito obrigado, meninos.